Nós vamos abrir aqui em João capítulo 4. Ok. João capítulo 4 fala sobre a mulher samaritana. Os judeus expulsos de Jerusalém, depois que o povo judeu retornou do exílio, encontrou aqueles que se misturaram às outras religiões, às outras culturas e até os casamentos. E estes que fizeram isso foram expulsos de Jerusalém e eles se estabeleceram em Samaria ou Samaria. Para entender mais ou menos, Utah, por exemplo, New Jersey, nos Estados Unidos, é meio parecido, não só por essas razões, mas por outras razões também. Eles foram expulsos e se estabeleceram em New Jersey e Utah. O estado é praticamente dos Mormons. O mesmo acontece aqui, a gente vê uma segregação e eles são banidos de Jerusalém, se estabelecem em Samaria e recomeçam a vida deles sem poder ter contato com o povo judeu. Diz assim a partir do versículo 4. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a José, a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e eu lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: Senhor, não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem? Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você, ou contigo. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou porque o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Só até aqui. Senhor, muito obrigado a Deus por mais um dia.
Obrigado pela vida, obrigado a Deus pelos privilégios constituídos que Tu tens concedido a cada um de nós. A visão, a fala, a audição, a mobilidade, ó Deus, sairmos da nossa cama, poder caminhar pelas ruas da cidade. Quanta coisa boa, Deus, nós recebemos do Senhor e nós queremos agradecer ao Senhor por elas. Agora pedimos, ó Deus, que Tu possas grafar esta palavra no nosso coração e gravar esta palavra na nossa mente, para que façamos aquilo que Tu queres. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Conversa com Jesus. A Bíblia diz, a partir do versículo 4 do capítulo 4, que Jesus era necessário passar por Samaria. Ele tinha que passar por Samaria, era necessário. Mas por que necessário? E aí começa o relato então, quando Jesus chega junto ao poço Sicar, quando ele se aproxima e ele chega àquele poço, ali tem uma mulher, e a mulher está puxando, tirando água do poço. Jesus se aproxima dela, e aí Jesus disse: mulher, dá-me de beber. Estabelece uma conversa, e essa conversa vai se estender durante muito tempo, e nós vamos considerar alguns trechos desta conversa. E ela então, quando Jesus só pediu água, Jesus não falou mais nada, disse: dá-me de beber. E ela olhou para ele, e a conversa começa com questões históricas e sociológicas. Ela disse: sendo tu judeu, falas comigo que sou mulher samaritana? O problema estava dentro da história dos judeus. E a primeira coisa que a gente percebe, pode destacar nesse texto, que às vezes a gente quer conversar com Jesus sobre história, sobre questões sociológicas, e a gente se preocupa com esses detalhes, mesmo enquanto a gente está adorando, quando a gente está cantando. Alguns hinos nos dão essas referências históricas, outras referências sociológicas e até estatísticas. E Jesus então começa a conversar com ela, e aí Jesus disse: se você me pedir, eu poderia dar água a você. Jesus começa a falar de questões religiosas, ou seja, a mensagem do reino. Ela está falando de questões sociológicas e históricas. Jesus está falando do reino. Jesus disse: se você me pedir, eu posso te dar água. E aí ela olha e ela começa a fazer uma consideração mecânica. Eu tenho balde, eu tenho corda, tenho caçamba, tenho corda, e eu posso puxar água, mas o Senhor não tem condições de puxar água. Ou seja, toda a mecânica que eu tenho aqui, que eu posso controlar, é capaz de trazer a água do fundo do poço, mas o Senhor não pode. O Senhor está dizendo que pode me dar água. E aí ela já havia feito abordagem histórica, sociológica e agora mecânica ou física, se preferirem. Jesus disse para ela assim: se você beber desta água, vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu der a você, vai se fazer em você uma fonte que vai fazer com que jorre para a vida eterna. Jesus continua no tema religioso, ou do tema do reino de Deus. E aí ela, olhando aquela situação, ela diz: vocês judeus dizem que nós temos que adorar em Jerusalém, e nós adoramos neste monte, porque Jacó bebeu água desse poço. Lá em Gênesis 48, quando vai ser distribuída a terra, Jacó vai dar a terra para José. Ele pega essa região de Sicar, ele pega ali e dá a José. Tem também Josué 24, também tem essa narrativa. Ele pega essa terra e entrega a José, e ela está tomando água do poço da terra que Jacó deu para José. E ele diz: nós tomamos aqui, nós não podemos ir a Jerusalém, mas a gente participa aqui porque essa terra, afinal de contas, foi de Jacó. E tendo sido de Jacó, ela tem um aspecto religioso. E Jesus está olhando para ela, e aí Jesus sai do tema religioso. Mulher, onde está o teu marido? História, sociologia, mecânica ou física. E aí Jesus faz uma abordagem sobre família.
cadê o seu marido? E quando Jesus faz essa abordagem, ela puxa de volta para o campo religioso. Bem vejo que tu és profeta. Jesus fala assim, eu não tenho marido. E Jesus disse, você não tem, disseste bem que não tem, tiveste 5 maridos, e o que tem agora não é seu. E ela então puxa para o campo, de volta para o campo religioso, não querendo falar sobre a família. E Jesus diz, você teve 5, mas fala da família dela, fala da situação dela. O que a gente percebe no texto, antes de avançar, é que muitas vezes todos nós, inclusive eu, nós preferimos conversar com Jesus sobre questões históricas, sociológicas. Preferimos contar para Jesus sobre a situação econômica do país. Preferimos contar para Jesus sobre problemas religiosos, sobre divergências doutrinárias. Mas Jesus, no fundo, ele se aproximou daquela mulher porque ele queria falar com ela sobre a questão principal da vida dela, a família. A gente fica meio sem jeito, porque a gente pode falar dos defeitos da economia, a gente fala dos defeitos da administração pública, a gente fala dos defeitos da segurança, da educação, da saúde. Mas quando Jesus chama a gente para conversar sobre a família, aí a gente tem dificuldade. Ela olha para ele e diz, eu sei que eu vi que o senhor é profeta, porque ninguém poderia falar assim igual o senhor está falando, só se fosse um profeta, o senhor é profeta. Ela quer voltar para conversar sobre a religião. E Jesus disse, vamos falar da sua família. Você teve 5 esposos e agora o que você tem não é seu. Você já pensou que Jesus quer conversar comigo e com você sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre as nossas experiências? A gente às vezes não quer, mas Ele quer. Depois de toda a conversa, ela diz, vocês dizem que o lugar de adorar é lá em Jerusalém, a gente adora aqui nesse monte. Jacó mesmo bebeu da água desse poço, como se isso fosse requisito para a adoração. E aí chegam os discípulos, eles se aproximam de Jesus, ninguém ousa perguntar por que ele está conversando com uma mulher samaritana, era proibido pelo judaísmo. E aí a mulher sai de fininho, diz, deixou o cântaro lá no poço. Tudo começa porque ela precisava da água. Mas ela sai, deixa o cântaro, porque ela encontrou algo mais importante. Ela vai ao vilarejo e ela diz às pessoas, eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Messias. A família, a água, a sociologia, a história, a mecânica, a física, nada disso mais tinha importância. E ela então acorreu a cidade, e ela disse às pessoas, eu encontrei o Messias. Quando a gente encontra o Messias, ele deve, por determinação, ou bem racional, ele deve ser a supremacia da vida de cada um de nós. A gente estuda, mas estudar não é a coisa mais importante da vida. A gente encontrou o Messias. A gente namora, fica noivo, casa, mas não é a coisa mais importante. O mais importante é que a gente encontrou o Messias. A gente sabe economia, mecânica, física, a gente sabe cálculo integral, equações diferenciais, tantas outras coisas, mas isso não tem importância. O importante é que nós encontramos o Messias. E diz o texto, venham comigo e vejam um homem que disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Versículo 30. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Saíram da cidade as pessoas e foram até lá. Não porque ela conseguiu pegar a água do poço de Jacó. Não porque ela entendia do problema sociológico do seu vilarejo.
mas porque ela foi lá avisar que ela encontrou o Messias. A razão da vida de cada um de nós, quando a gente encontra Jesus, Ele passa a ser a nossa razão. A razão da vida de cada um de nós. Ele é a nossa razão de vida. Amém?